Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 15 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Só nos resta agradecer ao Senhor por essa oportunidade inigualável. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de ler mais uma vez a Tua palavra, que é viva e eficaz, como está escrito em Hebreus 4:12, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Senhor, nós te agradecemos por esse imenso privilégio mesmo de ler a Tua palavra, Senhor. Senhor, pedimos que todas as pessoas que por acaso venham assistir esse vídeo possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Confessar seus pecados, se arrepender e passar a servir ao Senhor Jesus em uma igreja evangélica, onde Ele possa pôr em prática, ou ela, seus dons, seus talentos que o Senhor entregou para Ele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nós confessamos nossos pecados, pedimos perdão, somos falhos, somos pecadores, Senhor. Pai, coloca no nosso coração o sentimento do perdão, que toda mágoa, toda traição, toda mentira, todo fingimento, toda falsidade, tudo que não te agrada, Senhor, que experimentamos, que possa ser colocado no mar do esquecimento. Nos ajuda também a pedir perdão às pessoas que nós magoamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Diz assim. Jeremias 15:1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Jeremias 15:2. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, Jeremias 15:3. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Jeremias 15:4. Entregá-los-ei ao deserto em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Jeremias 15:5. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Jeremias 15:6. Tu me deixastes, diz o Senhor. Voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Jeremias 15:7. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilhei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. Jeremias 15:8. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de erros. Jeremias 15:9. A que dava à luz 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia.
Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Jeremias 15:10. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contenda, para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. E, todavia, cada um deles me amaldiçoa. Jeremias 15:11. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Jeremias 15:12. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? Jeremias 15:13. A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. Jeremias 15:14. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Jeremias 15:15. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15:17. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Jeremias 15:18. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Jeremias 15:19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Jeremias 15:20. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Jeremias 15:21. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Aleluias, glórias a Deus. Vamos agora ler os comentários que existem no rodapé aqui do capítulo 15 do livro de Jeremias. O primeiro comentário é o seguinte: dois dos grandes intercessores de Israel são usados para ilustrar a profundidade do pecado do povo e o caráter irrevogável do julgamento de Deus. Moisés rogou a Deus em favor do povo rebelde de Israel. Tem as referências aqui. E a sua intercessão foi atendida. Samuel também rogou por Israel. Tem as referências. E Deus respondeu. Agora vamos ver o comentário que se refere ao versículo 3, 15:3. Diz assim: quatro formas de destruição dão destaque à descrição poética do julgamento total de Judá. A imagem das feras e dos pássaros devorando carne humana retrata de forma vívida uma morte cerimonialmente impura.
O versículo 4, 15, 4, diz assim: Manassés, filho do piedoso rei Ezequias, é tido como o rei mais perverso de Judá. Conduziu o povo a formas grotescas de pecado e idolatria, sendo considerado a principal causa da destruição posterior de Judá. Agora, com relação ao versículo 6, o comentário é o seguinte: Deus aplicou a lei moral do conserto com grande tristeza. O julgamento havia chegado. A mão do Senhor indica o seu poder. Com relação aos versículos 8 e 9, o comentário é o seguinte: a tristeza pela perda de entes queridos é um dos resultados da guerra que atinge as mulheres. A imagem das viúvas em maior número do que as areias dos mares é uma inversão trágica do concerto com Abraão, que prometia uma descendência incontável. Gênesis 22, 17. A mãe de jovens era honrada e considerada grandemente abençoada. Aí tem aqui as referências. Ruth 4, 15. A mãe com 7 filhos era tida como plenamente feliz. Aqui tem uma referência para ver os quadros, significado dos números nas escrituras. Mas essa mãe perderia tudo. Jeremias 15, 9. Agora vamos ver a referência que tem aqui em relação aos versículos de 10 a 21. Aí completa os comentários, porque o capítulo 15 possui 21 versículos. Diz o seguinte, entre os versículos 10 e 21. A fraqueza de Jeremias e o consolo oferecido por Deus são revelados. O profeta demonstra uma natureza terna ao dirigir-se à sua própria mãe. O texto dá a entender que ela ainda está viúva. A tristeza de Jeremias se torna mais intensa quando ele se lembra da aflição e do sofrimento de sua mãe por ele. Aí tem aqui, veja, 1 Samuel 2, aí tem umas referências. O Senhor não trata Jeremias como trata os judaístas. O povo é considerado irremediavelmente impenitente. Jeremias, por outro lado, recebe esperança e encorajamento. Jeremias 14, de 12 a 14, se cumpriu quando o templo e a cidade de Jerusalém foram saqueados. Jeremias 52. Jeremias 15, de 20 a 21, apresenta o mesmo vocabulário usado quando o profeta é chamado para o ministério. Aí tem, veja Jeremias 1, versículo 8 e depois de 18 a 19. Bem, então encerramos esse primeiro e segundo momento, quando nós fazemos a leitura do capítulo da Bíblia, fazemos a leitura das referências que estão no rodapé desta Bíblia. Agora vamos passar para o terceiro momento, quando nós lemos uma devocional da Elizabeth George. A última que nós lemos estava na página 706, foi denominada Fique em Forma, tá bom? Então, hoje, vamos ver. A próxima devocional está na página 708. O título dessa devocional, nós muitas vezes falamos nas igrejas, nos cultos, nas palavras são ministradas, louvores. É muito comum essa frase. Diz assim, Deus está no controle. Muitas vezes falamos, Deus está no comando. Certo? Então, essa frase também algumas vezes já nos referimos aqui, que a própria Bíblia aqui em alguns momentos diz que Deus está no controle da história. Não é isso? Dos acontecimentos que existem no nosso planeta. Muitas vezes são tão ruins as notícias e as coisas que nós vemos, com certeza, quase que 100% são as más escolhas que nós fazemos por não conhecer a palavra do Senhor. E são tão ruins que às vezes nos perguntamos, será que Deus está no comando dessa situação? Será que Deus está no controle? Então acabamos de ler aqui, a resposta é sempre sim. Deus está no controle.
Deus está no controle. Então, vamos ler o que foi escrito pela Elizabeth George com relação a esse tema, Deus está no controle. Ela diz que está baseada em Salmos 147, 5. Então, vamos ver aqui, o Salmo 147, 5. Está escrito: grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para o seu entendimento. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos ler. Quem está no controle de sua vida? Essa é uma grande questão. E se você deseja ser uma mulher de Deus, não, então deve fazer essa pergunta a si mesma. Quem está no controle de sua vida? Essa Bíblia é a Bíblia da mulher, não é isso? Aqui é a Bíblia da mulher, segundo o coração de Deus. Mas assim, tudo que nós lemos aqui não deixa se aplicar aos homens também, claro, não é isso? Bem, e quem lidera seus passos ao longo da jornada? Deus é quem controla e lidera a sua vida. Vou repetir para mim. Deus é quem controla e libera a minha vida. Amém, aleluia, glórias a Deus. Que notícia maravilhosa. E porque Ele está no controle, você pode enfrentar cada dia com o poder e amor do Senhor. Se você for jogada de cá para lá hoje e alguns trancos duros surgirem em seu caminho, volte-se para Deus. Se estiver lutando com uma decisão, apresente a Deus. Amém, é verdade, Senhor. Se for ferida por outras pessoas, admita sua dor e confie plenamente no Senhor. Amém. E jamais busque a revanche, qualquer que seja a situação. Esse impulso brota quando pensamos que os outros estão no controle. O Salmo 147 declara: grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para o seu entendimento. Agora ele diz a oração que ela faz. Sempre faz uma oração pequena. Deus, confio que estás no controle. Sou muito grata por poder entregar cada situação, necessidade, problema e esperança a Ti. Quando eu for tentada a assumir o controle, ajude-me a tirar minha mão das coisas e das situações, para que eu possa viver em Teu poder e vontade. Poxa, que coisa maravilhosa. Eu vou ler aqui essa frase final, diz assim: quando eu for tentada a assumir o controle, ajude-me a tirar minha mão das coisas, me ajude a tirar a mão das coisas, das situações, para que eu possa viver em Teu poder e vontade. Gente, que palavra é essa? Que palavra maravilhosíssima é essa que nós lemos. Fantástico. E agora, o nosso quarto momento. Quando nós lemos aqui, nesta Bíblia, tem alguns corinhos e hinos da harpa avivada. Tem assim, harpa avivada e corinhos, na parte final de uma dessas Bíblias. Então, nós sempre lemos a letra e lemos só a letra, porque a música nós não sabemos, né? Aí, hoje, nós vamos ler Hino à Bandeira Nacional, que é o 637. Poxa, que bom, porque nós vamos ler alguma coisa que fala do nosso país. Estamos passando momentos difíceis, como sempre estamos passando. Mas agora temos a situação mais agravada, não é isso? Devido a esses conflitos que aconteceram no Rio. Que o Senhor entre com sua mão forte para que esses conflitos cada vez mais diminuam em todo o nosso país. Diz assim: Hino à Bandeira Nacional. Esse hino tem o número 637. Diz assim: salve lindo pendão da esperança. Salve hino à bandeira nacional. Salve lindo pendão da esperança. Salve símbolo augusto da paz. Bem, eu sei a música desse hino. Acho que todos nós sabemos. Então vou cantar. Hino à bandeira nacional. Salve, salve, lindo pendão da esperança. Olha, quando nós cantamos hino, temos que ficar de pé com a mão no peito, não é isso? Eu vou deixar só a mão no peito aqui, mas vou permanecer sentada.
Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Amém, Jesus. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, para sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Assina OB e FB. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Gente, agora começam o hino da bandeira nacional, hino da independência. Vamos deixar para cantar o hino nacional brasileiro no próximo encontro, certo? Então, vamos encerrar aqui hoje a leitura. Ficamos no 637 que nós lemos, que é o hino à bandeira brasileira. Aí amanhã nós continuaremos, certo? Então, vamos deixar aqui uma oração, mais uma vez. Isso, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder ler a sua palavra mais uma vez, que é rica, viva, eficaz, maravilhosa, mais penetrante do que espada de dois gumes. Né? E aí nós colocamos diante de ti agora, Senhor, todos os nossos pastores e pastoras, guarda eles, protege, livra de todo mal. Colocamos também nossos familiares, toda a nossa família, nossos amigos, que o Senhor guarde todos e todas, livre todos do mal, Senhor. Livra de acidente, de enfermidades, do homem mau, de doenças graves, Senhor. Também peço pessoalmente por minha vida, em nome de Jesus, que o Senhor guarde todos, Senhor, nesse dia de hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Só nos resta dizer, recebe Jesus. Recebe esse momento que estivemos falando de ti, ok? E esse hino maravilhoso que nós cantamos hoje, tanto tempo que eu não canto esse hino, que na verdade nós conhecemos mais esse que nós vamos cantar na nosso encontro, se Deus assim permitir, que é o hino nacional brasileiro, mas esse aqui é o hino à bandeira nacional. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra,
da amada terra do Brasil. Jesus, o Brasil pertence a Jesus. O Brasil pertence a Jesus. O Brasil pertence a Jesus.